Olá, eu sou Enzo Pacheco, analista de mercados internacionais aqui da Empíricos, e eu vim trazer para vocês hoje a nossa carteira de BDRs. Em maio, a gente teve um início do mês positivo, né? Quando a gente olha a performance pelos setores do S&P 500, a gente via uma certa continuidade naquele movimento, naquela ampliação do movimento de alta, né? Então isso indicava uma certa um movimento saudável para a gente continuar vendo o S&P, o Nasdaq, até o Dow Jones fazendo novas máximas. Vamos lembrar, nesse meio tempo, o S&P bateu um novo recorde, mesma coisa para o Nasdaq, o Dow Jones ele ultrapassou a marca dos 40 mil pontos, só que no decorrer do mês, alguns dados da economia americana suscitaram dúvidas na cabeça dos investidores em relação à política monetária do Federal Reserve, né? A gente tem comentado aqui já há algum tempo que 2024 tem sido uma batalha constante entre mercado e Fed para saber quantos cortes de juros o Banco Central americano vai realizar no período. Se no final de abril a gente teve uma aceleração nas taxas de juros longos, né, a taxa de juros de 10 anos, perto ali da casa dos 4,70, os dados do começo de maio indicaram que a economia americana, apesar de ainda estar num momento positivo, estaria desacelerando. Então a gente viu novamente o 10 anos ele voltar para casa ali dos 4,30, e aí você viu os índices fazendo essas novas máximas do período. Mas em meados de maio a gente teve novos dados da economia, principalmente relacionados a pesquisas qualitativas, que mostraram que a economia continuava forte, né? Então isso novamente trouxe a dúvida de se o Fed seria capaz de cortar os juros ao longo de 2024, né? A gente hoje tem uma estimativa ali de quase 2 cortes por parte do mercado, e mais alguns membros do Fed já pontuaram que eles vão precisar ver vários meses de inflação caindo, voltando para a meta do Fed de maneira consistente, para eles estarem confortáveis com o afrouxamento da política monetária. Então a gente viu com isso o 10 anos ele acelerar novamente, e aí o movimento que estava amplificando, né, por diversos setores, acabou focando em 3 setores específicos: o setor de tecnologia da informação, serviço de comunicação e utilities. E todos esses 3 setores, eles meio que foram bem calcados na ideia na tese, né, do maior uso, do maior desenvolvimento da inteligência artificial. A tecnologia de informação é óbvio, né, o motivo, né, são as empresas que vão oferecer esses tipos de serviço. Serviço de comunicação tem um peso muito grande ali de Alphabet e Meta, né, 2 das principais Big Techs do mundo. E o setor de utilities, apesar de parecer contraintuitivo, né, você vê o juro longo aumentando, a tendência é que esses papéis eles tendem a se desvalorizar. A ideia é de que a inteligência artificial vai demandar mais energia por parte dessas empresas. Então, você viu o setor performando muito bem ao longo de maio. Enquanto isso, os outros setores acabaram ficando para trás. E aí, né, outro fator que auxiliou essa tese de inteligência artificial a puxar esses 3 setores foi o resultado da NVIDIA. Mais uma vez, a companhia surpreendeu positivamente, tanto, né, o resultado divulgado, receita acima do esperado, lucro também veio melhor que as estimativas. A projeção para o próximo trimestre também veio acima do que o mercado já esperava. E aí você viu o papel performar muito bem, fazer novas máximas desde então. Mas aí, ao meu ver, que a gente tem um pequeno problema, né? Não sei se um problema, mas ou pelo menos um ponto de atenção. Se você for pegar no mês de maio, o movimento de alta ficou concentrado novamente nas Big Techs. Então, NVIDIA foi a principal ação do período, seguida por Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, Netflix. Então, parece que os investidores, na dúvida de que o Fed não conseguirá cortar os juros da maneira que o mercado gostaria, preferiu apostar naqueles cases, naquelas empresas que sabem que não vão sofrer se o juro continuar mais alto por mais tempo. E aí, depois do resultado de NVIDIA, essa concentração ficou ainda mais clara no setor de semicondutores. Então, quando você olha lá o índice SOX, né, que é um índice voltado para o setor de semicondutores, ele reacelerou, mostrando uma alta de mais de 25% no ano, enquanto ali os principais índices, né, o S&P e o Nasdaq, estavam com umas altas próximas de 10% no período. E aí, quando você olha a performance do índice S&P 500
desde a divulgação do resultado da NVIDIA, enquanto o S&P 500 ele demonstrou uma leve desvalorização, as ações da NVIDIA se valorizaram mais de 15% no período. Então, mostrando que as apostas dos investidores estavam muito concentradas nesse setor. E aí, né, que eu tenho uma certa cautela nesse tipo de movimento, porque enquanto poucos papéis forem os responsáveis pelas novas altas do índice, eu não entendo isso de maneira saudável, né? O ideal seria que vários setores, várias companhias participassem desse movimento de alta. Pensando nisso, eu fiz algumas alterações na carteira de BDRs. Agora, para junho, a gente aumentou um pouco a nossa exposição às Big Techs, mas, né, dentro desse movimento, eu saí das ações de Microsoft e coloquei as ações da Amazon, né, pesos similares, nada contra a Microsoft, aqui uma única escolha de questão de preço, né? A Amazon ficou um pouco para trás, os investidores ainda têm alguma dúvida em relação às ofertas, aos produtos, serviços relacionados à inteligência artificial em comparação com outros players, então a ação da Amazon ficou um pouco para trás no mês. Eu preferi trocar pelas ações da Microsoft, que estão, né, quando você olha ali por múltiplo, é uma das empresas mais caras, e aí estaria suscetível a uma desvalorização maior, caso a gente tenha um período mais negativo no mercado. Reduzir um pouco a nossa exposição também em meta, mas quando você vê a nossa exposição em tecnologia, em exposição em Big Techs, é uma exposição considerável na carteira. E além disso, para balancear essa nossa exposição em tecnologia, eu aumentei 2 cases da velha economia, então aumentei a nossa posição em AutoZone e em BP. A AutoZone é uma empresa revendedora de peças de automóveis, e a BP, né, uma das maiores petroleiras do mundo, aqui para tentar fazer um certo equilíbrio, né? Se de fato a gente tiver uma economia que vai rodar com juro mais alto por mais tempo, a tendência é que as Big Techs elas acabem se beneficiando desse cenário, porque os investidores vão continuar apostando nelas. Caso contrário, a gente tenha dados econômicos que não venham tão positivos e volte a ter aquela ideia de que o Fed vai cortar os juros nesse ano, né? Hoje a perspectiva é de que o primeiro corte seja em setembro, mas ainda é uma aposta bem dividida, né? 50% acha que vai cortar os juros, 50% acha que vão ser mantidos os juros, então ainda não está muito claro. Mas por acaso, né, a gente tenha números da economia mostrando uma desaceleração importante da economia americana, eu acho, né, que esses setores, né, essa parte da velha economia pode andar mais do que as outras empresas. Então, por isso que eu aumentei essas 2 companhias, reduzi outras 2 da velha economia também, mas no geral, quando a gente olha a nossa composição, ela está bem equilibrada entre Big Techs e velha economia. Mas se você quiser saber com mais detalhes todas as mudanças da nossa carteira de BDRs do mês de junho, é só você clicar aqui no link embaixo da nossa tela e se cadastrar para receber o relatório completo. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.